Bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Bom, pessoal, hoje eu vou falar aqui que eu tô vendo muito erro, né, muita pergunta repetida aí nos comentários. E por isso a gente vai falar de um assunto, tá? Primeiro, quero falar o seguinte: tem muita gente perguntando a mesma coisa. Então, eu tô colocando uma série aí, até tô colocando em ritmo acelerado. Tô tentando subir de 10 em 10 vídeos, que é uma série muito interessante. Quem acompanha essa série, que eu não tô vendo muita gente assistindo, acho que o pessoal não tá interessado. Entendeu? Não tá interessado na série. Só que essa série, ela começa na Babilônia, entendeu? E ela termina nos dias atuais. Elas são mais ou menos mais de 80 capítulos. Por isso que eu vou fazer esse vídeo hoje e tô falando pra vocês assistirem, que eu tô vendo que não tem muita gente assistindo. O pessoal acho que se desinteressou, acha que não é legal. Mas se você começar a ver a série, você vai ver que é uma super série interessante. E ela vai tratar do assunto da Terceira Guerra Mundial, entendeu? Ela vai tratar do assunto do comunismo, entendeu? Do capitalismo, todo o assunto. Ela vai abordar tudo. E você vai conseguir ter uma ideia hoje, né, do que está acontecendo. Então, pessoal, é importante que vocês assistam, tá? Assistam a série. Eu tô subindo, tá? Muito vídeo aí, tentando subir. Vou ver se até o final da semana que vem eu consigo colocar toda a série online para vocês conseguirem assistir. A série é muito interessante. Não deixem de assistir, correto? Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou... Quem já viu na internet os comícios do PT, né? Já viu lá a foto de Lenin, de Karl Marx, né? Na parede, assim, atrás, às vezes no palco, né? Só que muita gente não sabe quem que foram esses caras, né? Então eu vou fazer esse vídeo sobre quem foi Karl Marx, para vocês saberem como ele foi bonzinho e ter uma ideia do que o Brasil vai sofrer se esses caras continuarem no poder, tá? Vamos lá. Karl Marx, o pai do comunismo, o homem que queria se vingar contra Deus. Esse é a doutrina, né? A doutrina marxista que porque assim o governo do PT tem várias linhas. Tem o pessoal da linha de Antônio Gramsci, tem o pessoal da linha do Karl Marx, tem o pessoal da linha de Lenin. São várias linhas, entendeu? Cada um segue, mas o final, né, tem diversas linhas, mas o final é o mesmo. O final é a implantação do comunismo totalitário, tá, pessoal? Vamos lá. O que ele diz aqui: assim o céu eu perdi e sei disso muito bem. Minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Nada senão a vingança restou para mim. Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Karl Marx, 1818-1883, quando ele morreu. Não há registro em toda a história de um século mais sangrento do que o século XX. E muito desse sangue derramado se deveu a um dos mais diabólicos regimes políticos jamais concebidos, o comunismo. Fazendo as contas e por baixo, podemos verificar pelos dados históricos que pelo menos 120 milhões de pessoas foram mortas, em consequência direta da atuação desta ideologia do anticristo. Mais especificamente durante o período dos carniceiros, Lenin, da União Soviética, e Mao Tse-tung na China. Esta é também a ideologia mãe do Partido dos Trabalhadores, o PT, do monstruoso regime cubano e tantas outras ideologias utópicas e ateias, filhas das funestas concepções do prussiano Karl Marx. Filho de judeus convertidos ao cristianismo, Karl Marx nasceu em 1818 em Trier, na antiga Prússia. Recebeu a oportunidade de frequentar boas escolas e viveu sua infância sem conhecer a fome ou a necessidade. Estudou direito, filosofia e história na Alemanha. Recebeu ensinamentos cristãos e
professava ser ele mesmo um servo de Cristo. Em sua juventude, chegou a escrever uma obra intitulada de Pensamentos de um Jovem antes de escolher uma profissão, na época em que afirmava, portanto, unidade com Cristo internamente exalta, conforta nas provações e abre o coração para amar as pessoas, não por causa do nosso orgulho ou por sede de fama, mas por causa de Cristo. Todavia, por razões que somente Deus conhece, esse homem virou as costas para Deus, aderindo aos mais satânicos ensinamentos e elaborando ele próprio ideias e conceitos totalmente de acordo com a vontade e os princípios de Satanás. Talvez o triste caso de Karl Marx tenha sido um dos mais notáveis e apavorantes casos de apostasia de que se tem notícia. Karl Marx tornou-se um professo inimigo de Deus e viveu sua vida em intensa e agonizante amargura e ódio, chegando a escrever estas curiosas palavras: Eu estabelecerei meu trono em cima, frio e terrível será o seu apogeu. Muito estranho, porém sabemos quem disse algo semelhante. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. Para os que não sabem, foram estas palavras proferidas por Lúcifer, quando deu início à sua amarga e tresloucada rebelião contra o Criador, e que resultou em sua condenação eterna no lago de fogo, segundo vemos em Apocalipse 20:10. Muito se fala sobre a famosa obra de Karl Marx, chamada de O Capital, escrita em 1867. Porém, muito pouco se ouve de uma obra bem íntima que também escreveu, chamada de Oulanen, em meio às mentirosas propagandas das ideologias ateias, opressoras e comunistas. O Capital é sempre mencionado, enquanto sua obra Oulanen é frequentemente ocultada. E por quê? Vejamos um trecho dessa tétrica e medúsica obra de Cal. Evaporações infernais se levantam e enchem meu cérebro, até que eu enlouqueça. O que meu coração não mude dramaticamente, vem esta espada, o rei das trevas a vendeu a mim. Karl Marx, do verso Niedler Oulanen. Vejamos mais uma amostra desta sórdida e nauseabunda obra do pai do comunismo. Pois ele está marcando o tempo e dando sinais. Mais audaciosamente ainda, eu executo a dança da morte. E eles também, Oulanen, Oulanen. Este nome soa como a morte, e soará até que não pare em formas miseráveis. Alto, agora eu já tenho. Se levanta da minha alma, claro como o ar, e duro como os meus ossos. E ainda assim tu personificas a humanidade, e eu te poderei tomar pelo poder de minhas poderosas mãos, e esmagar-te com força feroz, enquanto o abismo se fende diante de mim, e tu na escuridão. Tu cairás no abismo e eu te seguirei, gargalhando e sussurrando em teus ouvidos. Venha para baixo juntamente comigo, companheiro Karl Marx, Oulanen. Mais uma amostra, vamos a ela. Pereci, o meu tempo se esgotou, o relógio parou, a pequena construção ruiu. Logo abracerei a eternidade com um grito. Proferirei gigantesca maldição para toda a humanidade. Karl Marx, Oulanen. A história também registra que Karl Marx era um indivíduo devasso e que vivia afundado em dívidas e que vivia constantemente embriagado. Ao mudar-se para a França, lhe foi oferecido um emprego em um jornal chamado De Anais Franco-Germânicos, onde trabalhavam Michael Bakunin, um anarquista russo, e Friedrich Engels, filho de um industrial alemão. Foi por essa época que Marx passou a se autodenominar comunista, alegando ter ficado impressionado com a pobreza do povo parisiense. Afundado em dívidas, Marx passou a ser sustentado por Engels, podendo dedicar seu tempo à elaboração de suas conhecidas e bizarras teorias econômicas e sociais, de suas concepções mirabolantes e notavelmente científica. Surgiu o famoso Manifesto Comunista, uma obra influenciada pelos rascunhos de Engels em seus princípios do comunismo. O Manifesto Comunista
foi publicado em fevereiro de 1848. Em 1867, Karl Marx publica Das Kapital, o Capital, um dos maiores embustes em termos de teoria econômica jamais concebidos. Na realidade, o que está por trás das ideias de Karl Marx não são preocupações humanitárias e muito menos amor ao próximo. Vejamos o que diz Richard Urbrand, autor do livro Marx e Satã, Marx e Satanás. Não há evidências para a crença de que Marx mantinha nobres ideais com relação à humanidade e teria adotado uma postura antirreligiosa por ter visto a religião como obstáculo a esses ideais. Do contrário, Marx odiava qualquer noção de Deus. Os deuses estavam determinados a ser o homem que ia tirar Deus do cenário. Tudo isso antes de abraçar o socialismo, que seria apenas a isca para que proletários e intelectuais adotassem para si esse intento demoníaco. Para piorar a situação de Marx, um dos seus amigos mais íntimos, Mikhail Bakunin, ao lado de quem Karl Marx fundou a primeira internacional comunista, deixou trechos que nos podem mostrar a explícita e estreita relação do marxismo-comunismo com o satanismo, se não vejamos. Satanás, o rebelde eterno, o primeiro livre pensador e o emancipador de mundos. Ele faz com que o homem se sinta envergonhado de sua bestial ignorância e de sua obediência. Ele o emancipa, estampa em sua fronte o selo da liberdade e da humanidade, instalando-o a desobedecer e comer o fruto do conhecimento. Ora, que resultado se podemos obter de um sistema político ideológico que teve suas origens em um homem cujo coração exalava ódio, amargura e rancor? Na foto da esquerda para a direita, Fidel Castro, Lula da Silva, Nestor Kirchner e Hugo Chávez, todos membros do Foro de São Paulo, uma organização que planeja transformar toda a América Latina em um continente totalmente dominado e manipulado pelo comunismo. O autor, Paul Johnson, conseguiu sintetizar bem os resultados práticos da obra de Karl Marx. No devido tempo, Lenin, Stalin e Mao Tse-tung puseram em prática numa imensa escala a violência que Marx trazia em seu íntimo e que transpirava em sua obra. Conclusão: 1. É fato inquestionável que por onde que tenha passado o comunismo, Rússia, China, Coreia do Norte, Albânia, Cuba, etc., o resultado é invariavelmente o mesmo: propagação do ateísmo, perseguições religiosas, totalitarismo, opressão, chantagens, mentiras, ruína, atraso, miséria e morte. 2. É igualmente fato que todos os postulados teóricos econômicos de Karl Marx resultaram em, no mínimo, um espetacular e catastrófico fracasso quando postos em prática. 3. Também é fato que muitos que se alegam ou que se alegaram socialistas, esquerdistas, populistas, populares ou termos equivalentes e que pregaram o comunismo, socialismo, com mera desculpa permissiva para se lançarem em busca do poder político e econômico, não passaram de um bando de pilantras, fascínoras, mentirosos e criminosos. Os exemplos de Fidel Castro, de Lenin, Stalin, Mao Tse-tung e outros são autênticas evidências disso. Nada melhor para um bando de bandidos e de ladrões famintos por dinheiro e poder do que se travestirem de líderes socialistas e lançarem suas caudas pelo lamacento território ideológico marxista-comunista, desprezando a menor noção da verdadeira justiça, ou seja, o comunismo, além de ser uma mentira em si mesmo, é um excelente veículo para todo tipo de fraude que se pode querer imaginar cometer. 4. O comunismo e a Bíblia são frontalmente opostos. 5. O satanismo e o comunismo têm muito em comum, e o que une é o ódio comum contra Deus e contra os homens. Não infrequentemente, homens libertinos, vagabundos e preguiçosos abraçam os ideais comunistas, apenas como forma de expressarem seu ódio e inveja contra os que são prósperos economicamente, prosperidade às custas de seus próprios esforços e trabalho árduos. Alguns desses crápulas conseguem obter cargos políticos, lideranças sindicais e alguns até conseguem se tornar presidente da República. O comunismo foi responsável pela tortura e morte de cerca de 200 milhões de seres humanos, mais do que o total de mortos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Grande Guerra somados. Os símbolos do comunismo. A. Foice simboliza a morte, o martelo a destruição, a estrela vermelha
o pentagrama satânico. O vermelho, o sangue dos adversários. Na verdade, aliás, a imagem, né, que vocês veem na bandeira do PT, é isso que quer dizer. A estrela do PT, vermelho, sinaliza o pentagrama, né, e o foice e o martelo. O foice, né, simboliza a morte, e o martelo a destruição. Ou seja, é esse partido que tem isso na bandeira que governa o país. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo de todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Eclesiastes 12, 13 e 14. Então, pessoal, é isso aí. Esse foi, né, uma breve história de quem foi Karl Marx, tá, pessoal, para quem desconhece. E, bom, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, não deixe de assistir a série que eu tô colocando aí, tá? Conheça seu inimigo, é muito boa e vocês vão gostar. E vai tirar muita dúvida do pessoal aí, tá? Quem gostou do vídeo, deixa seu joinha para ajudar o canal, tá? Quem não é inscrito, inscreva-se e ajudem a compartilhar em suas redes sociais, tá? Fiquem todos na paz do Altíssimo. Até o próximo vídeo. Obrigado.